Olá, filhos do rei, meu amigo, minha amiga, que bom que você está aqui para mais um vídeo do Buscando o Reino Reflexões. Fico muito feliz porque nós estamos novamente fazendo a leitura da palavra, refletindo sobre as mensagens do Senhor nesse livro tão maravilhoso que é a Bíblia. Você que não me conhece, sou Ricardo Costarim, se inscreva no canal, aperte o sininho, dê um like, faça um comentário que nós estamos aqui para interagir. Vamos lá para a leitura da Bíblia? Pegue a sua Bíblia, eu estou aqui com a minha. Se você não está com a sua, se você está aí dentro de um carro, se você está no seu trabalho, se você não está na sua casa, ou se você está na sua casa, enfim, não importa onde quer que você esteja, eu vou ler a Bíblia e você vai trabalhar a reflexão junto comigo, ok? Vamos lá, a leitura dessa semana está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, lá no final do livro de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo novamente traz a mensagem para a nossa reflexão de hoje. 1 Coríntios 10. Vou fazer duas leituras bem rápidas para que nós possamos entender o tema e a reflexão desta semana. 1 Coríntios 10, capítulo 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. Verso 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para o judeu, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Verso 33, assim como também eu procuro em tudo, olha só Paulo, eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam o quê? Salvos. E aí ele finaliza e, no entanto, até começa o capítulo 11 dizendo assim, que basicamente será o tema da nossa reflexão de hoje. Capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E lá no livro de Filipenses, o mesmo Paulo escrevendo para Filipo, a cidade de Filipo, aos Filipenses, lá no capítulo 3, verso 17, seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sede meus imitadores. Novamente ele diz: pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, Paulo disse, que são inimigos da cruz de Cristo. Assustador isso, grave, né? Muito grave. Vamos deixar aqui a Bíblia aberta para que nós possamos trabalhar nessas duas leituras. Bom, você já percebeu então que o tema basicamente da reflexão de hoje é sobre imitação ou imitadores. Paulo está dizendo, sedes meus imitadores. Você imita quem? Nós fizemos um vídeo, acho que o 6º vídeo do Buscando o Reino, possivelmente, aonde eu pergunto ali, quem você está seguindo? Lembra? Foi a leitura do livro de Reis, onde Elias disse, vocês estão aí divididos entre opiniões, se é Deus que você segue, então segue-o. Se é Baal, segue Baal. Ali nós estávamos fazendo uma fala de confronto direto entre adoração. Ou você adora a Deus, ou você não adora a Deus, adora o diabo, sei lá quem você adora. Ou você segue a Deus, ou você não segue, mas não fica no meio termo. Lembra lá da leitura também de Apocalipse? Você não está frio nem quente, mas morno, e eu tenho vontade de vomitar-te. Muito bem. Aquele foi um rumo e uma fala sobre adoração. Agora nós estamos falando sobre imitadores. Muito bem, neste mundo, neste novo século, a gente tem muito aí coaches, né? A gente tem aí o trabalho que até eu mesmo faço de mentoria, de palestra, e as pessoas tendem a imitar aí as pessoas que eles gostam, né? Algumas pessoas imitam o seu cantor favorito, a sua atriz, ator, o seu coach, né? Falando agora desse lado de coach. É justamente nesse caminho. Nós estamos fazendo um trabalho sobre buscar o reino, através das leituras da Bíblia que eu trago aqui. E através dessa leitura a gente está entendendo muita coisa sobre o reino, correto? A gente já falou muita coisa. Sobre imitadores, ele também vai te dar aí uma resposta
sobre como está sendo sua postura diante da busca desse reino de Deus. Quem você está imitando? Está imitando alguém que realmente é um cristão, que segue a Cristo, ou você está imitando alguém que só segue o mundo? Não é nem tipo de discriminação, tudo bem? Vamos lá, basicamente, no entendimento do que Paulo disse aqui. Primeiro em Coríntios, ele diz assim: quer comais, quer bebais, tudo isso fazer para a glória de Deus. Mas, irmão Ricardo, tudo aquilo que eu como, que eu bebo, também. Mas a forma como ele está dizendo aqui, é a forma da sua vida. É como você come, como você bebe, como você veste, como você fala, como você trabalha, como você conversa, tudo que você fazer que seja para dar glória a Deus. É difícil? Claro que é. Mas as pessoas veem em você um filho de Deus, né? Um filho do rei. Então, para isso, esse é o seu testemunho. Isso é um caminho bastante longo para você fazer o seu evangelismo de uma maneira até silenciosa, sem nem citar a palavra Deus, sem nem falar de Jesus, mas do jeito que você trata as pessoas, do jeito que você fala, do jeito que você come, do jeito que você bebe, você está sendo um imitador de Cristo. Interessante isso que Paulo diz. E ele continua lá em Coríntios também o seguinte, que você não possa ser tropeço, principalmente para a sua igreja. Ah, eu sou da igreja tal, eu sou missionário da igreja tal, eu sou evangelista da igreja tal. Mas por trás ali daquela bela viola tem o ditado, né? E por dentro, pão bolorento. Quer dizer que você tem duas personalidades. Está sendo tropeço na igreja. Por fora dos muros da igreja, na sua casa, você é um opressor, você é judia dos filhos, da esposa. Também digo para a mulher que você também trata mal sua família. E às vezes até pedra de tropeço, porque traz aí, vamos dizer, doutrinas erradas, comentários que não tem nada a ver com a Bíblia, levando as pessoas ao falso entendimento. Então que você não faça as outras pessoas tropeçarem naquilo que não é bíblico. E Paulo salienta muito isso. Ele coloca também, seja agradável com as pessoas, buscando não só o seu interesse, mas sim o interesse comum, buscando o interesse coletivo, pensando assim na igreja de uma maneira geral. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É imitador de Cristo, porque Cristo pensou na sua igreja, pensou no seu povo. Ele não fazia nada por ele. Ele morreu por você e por mim. Só por aí você já tira a ideia qual que era a prioridade de Cristo, sempre pensando no próximo. E também ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, naquela leitura que nós fizemos inicial, lá do livro de Coríntios. Aí eu vim e faço a leitura de Filipenses, porque Paulo escreveu para Coríntios na primeira leitura. Na segunda ele escreve para os Filipenses. E ele coloca também aqui para os Filipenses, irmãos, sede meus imitadores e observai o que eu faço. Por quê? Paulo se gabava, ele achava o tal o melhor que todos? Não. Até porque o próprio Paulo disse que ele era um grande pecador. Mas a partir do momento que ele caiu literalmente do cavalo, ele aprendeu sobre Cristo, ele começou a ser o maior evangelista do Novo Testamento, o maior pregador, apóstolo de Cristo. Paulo teve uma postura de entrega, de oração, de súplica, de evangelismo, de levar a palavra, de levar a mensagem, não ao conflito, não à guerra, não à falsa adoração, e sim ao ensino, levando a palavra. Isso você encontra em todos os livros dele, não só Coríntios, Filipenses, mas Colossenses, Timóteo. Você encontra na leitura, na escrita de Paulo. Então ele vem dizendo assim, sejam meus imitadores, meus observadores, e que ande segundo o modelo que eu tenho feito e fabricado. É interessante porque Paulo ele não está sendo aqui uma pessoa orgulhosa e prepotente, mas ele reconhecia a condição que ele era um servo, e um servo prestativo. Sede meus imitadores, faça como eu faço. Esse podia bater no peito e dizer. Então a gente precisa aprender com as pessoas que realmente fazem diferença. E Paulo diz também o seguinte, muitos andam entre nós, mas na verdade eles estão fazendo errado. Ele está dizendo aqui, ele diz que até chorando ele diz que esses são inimigos da cruz de Cristo. Quem que ele está dizendo? Daquele pessoal que anda junto com você, às vezes que está dentro da igreja, que é seu irmão de igreja, mas ele está te levando para o mau caminho.
Às vezes ele diz que ele é um cristão, Senhor, Senhor, mas muito que dirão Senhor, Senhor, não verão o reino do céu. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Lembra da grande frase de Cristo? Então, às vezes, estão entre nós, está entre mim, entre você, e não é um bom testemunho. Sejam imitadores daqueles que realmente fazem a vontade do Pai. É interessante demais. Muitos querem ser igual, para que eu possa caminhar por fim. Muitos querem ser igual. Agora eu falo com você. Agora, realmente, eu quero falar diretamente com você, que às vezes diz assim, nossa, eu queria muito ser igual a Paulo, eu queria muito ser igual a Pedro, a Davi, a José. Muito interessante a sua fala, muito interessante a forma como você quer ser imitador, quer ter ele como exemplo. Legal, a retidão e a obediência e a fidelidade de José, não é verdade? O chamamento e a retidão de Moisés, a fé, vamos dizer assim, e a coragem de Davi, as palavras, a fidelidade e a obediência de Paulo. Agora eu pergunto para você, você também quer ser igual a Paulo, né? Mas você também quer carregar as chagas de Paulo? Você também quer passar frio, fome, chicotada, prisão, cadeia igual a Paulo? Você também quer ser acusado por infidelidade e parar numa prisão como José? Você também quer enfrentar as batalhas, quem sabe até o próprio filho contra você, como enfrentou Davi? Você quer passar 40 anos no deserto, como também passou Moisés? E para finalizar, já que você fala muito que o seu exemplo é Cristo, você também quer carregar a cruz de Cristo? Meu irmão, minha irmã, é muito fácil quando a gente fala, eu quero ser tanto igual, mas não quer carregar as chagas e carregar tudo aquilo que esses grandes homens fizeram na história da humanidade. Assim é eu e é você. Que nós possamos refletir um pouco nisso. Que nós possamos entender que para ser imitador a gente também tem que carregar as chagas, a gente também tem que carregar a cruz, nós também temos que pegar cadeia, ser humilhado, ser excluído, para que lá na frente a gente possa ganhar o verdadeiro galardão. Você está entendendo? E mais uma vez eu falo ao seu coração para que nós possamos encerrar aqui a reflexão desta semana. Sede imitadores de Cristo. Como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você quer entender de Cristo? Leia o Sermão da Montanha, eu não canso de falar. Leia os Evangelhos, investigue a vida desse homem que transformou a história da humanidade. A forma como ele tratava as pessoas, a forma como ele tratava os excluídos, a forma como ele tratava as mulheres, a forma como ele tratava os doentes, a forma como ele tratava até os seus inimigos. Aí você vai ter uma modelagem completa de quem realmente é Cristo Jesus. Que bom que nós temos esse Cristo para poder imitar. Que bom que nós temos um Paulo, um Pedro, que mesmo negando a Cristo, também foi revigorado e renovado na sua obediência e na sua adoração a Jesus. Que nós possamos ser imitadores de Pedro, de Tiago, de Maria, enfim, ser imitadores daquelas pessoas, daqueles grandes homens que fizeram com que nós tenhamos hoje esse livro maravilhoso que é a Bíblia para ler, para poder entender como chegar ao reino do céu, como buscar o reino do Senhor. Muito bem, vamos orar, vamos falar com Deus e agradecer por essa leitura maravilhosa. Então vem comigo, abaixe sua cabeça, então feche seus olhos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, quero a Ti entregar toda a minha vida e a vida do nosso querido irmão ou irmã que nos assiste agora. Pai querido, que nós possamos buscar o Senhor como exemplo, como modelagem, ser o seu imitador, como Paulo também foi. Coloque em nós um sentimento, Pai querido, de busca, de aprendizado das coisas de Deus. Muito obrigado por nos fornecer uma leitura tão maravilhosa. Abençoe a mim e a todos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. E eu te digo sempre, Deus é contigo. Então, se Deus é contigo, olhe para Ele, olhe para Jesus e o imite-os, para que você possa ser uma pessoa bem melhor aqui nessa terra. Tudo bem? Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.